Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate que, olha, é super importante no mundo corporativo. O que será que funciona melhor para garantir a ética numa empresa? Um sistema super rígido, cheio de regras, ou um sistema que se baseia em valores que todo mundo compartilha? Basicamente a gente está falando da grande batalha: compliance versus integridade. Então, a pergunta que fica no ar é essa aqui. Qual é o melhor caminho para construir uma organização que seja não só ética, mas sustentável a longo prazo? É focar em regras bem detalhadas, preto no branco? Ou será que o segredo está em valores que realmente inspiram as pessoas? Pois é, vamos investigar isso juntos. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no primeiro lado dessa moeda: o mundo do compliance. Aqui, o que manda mesmo é a força das regras. Certo, mas o que é, na prática, um programa de compliance? Pensa nele como se fosse o grande manual de regras do jogo da empresa, sabe? Ele foi criado para garantir que todo mundo jogue dentro da lei. E mais, ele tem mecanismos para prevenir, encontrar e, claro, corrigir qualquer deslize no caminho. E olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, não dá para negar, o compliance é super poderoso. Ele coloca limites muito claros, tipo, daqui não pode passar. Isso ajuda a prevenir problemas com a lei e, claro, cria uma baita proteção jurídica para a empresa. Só que tem um outro lado, né? Ele tende a ser mais reativo. E muitas vezes a motivação para seguir a regra é simplesmente o medo de ser punido. Isso pode criar aquela cultura que a gente chama de tick the box, sabe? Aquela coisa de só marcar a caixinha, fazer o mínimo do mínimo só para dizer que cumpriu a regra, sem se conectar de verdade com o porquê daquilo. Ok, agora vamos virar o jogo e olhar para o outro lado da discussão. Vamos entrar no mundo da integridade. Aqui, a aposta é toda no poder dos valores. E aqui a pegada é bem diferente do compliance. Um programa de integridade é proativo. O foco muda completamente. Em vez de só se preocupar em evitar o que é ilegal, a ideia é inspirar o que é certo. O grande objetivo é criar uma cultura tão forte que os valores da empresa se tornem a bússola para as decisões do dia a dia de todo mundo. E claro, a integridade também tem seus dois lados. A força dela é incrível, né? Inspira um comprometimento que vem de dentro, promove um comportamento ético que vai muito além do que qualquer regra poderia exigir. Mas, e a fraqueza? É que sem uma estrutura bem definida, esses valores podem acabar soando meio vagos, abstratos. Numa situação super complexa, só falar, faça a coisa certa, adianta? Muitas vezes não é o suficiente. Então, até agora a gente tratou isso quase como uma luta, né? Um contra o outro. Mas e se essa briga toda for, na verdade, uma perspectiva errada? É aqui que a nossa análise tem um ponto de virada bem importante. Pois é, o ponto crucial é exatamente este. O que a discussão mais moderna nos mostra, tanto na teoria quanto na prática, é que essa ideia de opostos é falsa. Colocar compliance e integridade em cantos diferentes do ringue é um erro. As empresas que realmente se dão bem não escolhem um ou outro. Pensa só no compliance da seguinte forma: ele é quem desenha o campo. É ele que estabelece as linhas que, olha, de jeito nenhum podem ser cruzadas. São as regras do jogo que não dá para negociar. E a integridade? A integridade é o que inspira as melhores jogadas dentro dessas linhas. Ela guia as decisões, a estratégia, a atitude, tudo o que acontece dentro das fronteiras que o compliance estabeleceu. Uma coisa completa a outra. E tudo isso nos leva naturalmente à solução que se mostra a mais eficaz de todas, o modelo híbrido. É a abordagem que finalmente integra e une o melhor desses dois mundos. E dá uma olhada em como eles se complementam de forma perfeita. É como pensar no corpo humano. O compliance é o esqueleto, sabe? A estrutura firme, que impede que os valores virem só um monte de boas intenções soltas no ar. Já a integridade? Bom, a integridade são os músculos, o coração, tudo que dá vida e preenche os espaços que só a regra fria e formal nunca conseguiria cobrir. Essa tabela aqui resume essa sinergia de um jeito fantástico. Percebe a evolução? O foco deixa de ser só prevenir o que é errado e passa a ser promover o que é certo. A motivação, que antes era baseada no medo da punição, se transforma em compromisso real com os valores. E o guia das ações deixa de ser só um código de regras rígido e passa a ser um conjunto de princípios que dá autonomia para as pessoas. Um não anula o outro, de jeito nenhum. Eles se equilibram. Chegamos então à conclusão, que é bem clara. A melhor prática, a abordagem mais forte que existe, é usar a conformidade com a lei como a base, o alicerce da casa. E sobre essa base, construir a integridade como grande pilar cultural que vai sustentar tudo.
É isso que guia as decisões para um futuro que é, de fato, ético e sustentável. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para todo mundo pensar. Na organização em que se está inserido, como é que funciona? As regras estão lá para servir aos valores, para dar suporte a um propósito maior? Ou será que os valores existem só no papel, como uma formalidade para cumprir as regras? A resposta para essa pergunta, ela diz absolutamente tudo sobre a verdadeira cultura ética de um lugar.